tiro, porrada e bomba, literalmente. Ideia de jogo: tome um shot cada vez que eu falar a palavra zumbi nesse vídeo. Ah, o final, ele dá raiva, cara. O verdadeiro monstro é o ser humano. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Terrorífico. Eu sou a Jess e no vídeo de hoje eu trago pra vocês 8 sugestões de filmes de zumbis. Esse foi um tema muito pedido aqui nos comentários e finalmente eu trouxe aqui pro canal. Demorei um pouquinho porque, vou ser sincera, não sou muito fã de filmes de zumbi, mas apesar disso, todos que estão nessa lista eu realmente adorei, não indicaria eles à toa. Ou seja, apesar de não ser um dos meus subgêneros favoritos, eu escolhi alguns que curti demais. Então vamos à nossa lista e começamos com um clássico dos anos 60, A Noite dos Mortos-Vivos, de 1968. A radiação provocada pela queda de um satélite faz com que os mortos saiam de suas covas. Assim, um grupo de pessoas se refugia em uma casa e elas terão que lutar pela sobrevivência contra uma horda sedenta por carne e sangue. Se tem um nome que surge na mente quando o assunto é zumbi, é o dele, George A. Romero. Esse é o cara quando se trata de mortos-vivos. E esse filme, apesar de não ter sido o primeiro sobre o tema, foi o precursor do gênero apocalipse zumbi e do modelo das criaturas que conhecemos hoje. Ou seja, revolucionário mesmo, e não só para o terror. Ao escolher Duane Jones para o papel principal, Romero consolidou esse filme como parte da cultura negra, por mais que essa não tenha sido sua intenção. O diretor disse que simplesmente escolheu o ator mais talentoso, o que é perfeitamente justo, mas também foi polêmico. Afinal, se tratava de uma época onde a tensão racial nos Estados Unidos estava em alta. E quando não tá, né? Mas nesse ano, especificamente, Martin Luther King Jr. havia acabado de ser assassinado e os direitos civis de pessoas negras ainda eram muito discutidos. Além disso, aqui os papéis foram invertidos, pois o personagem de Jones é o protagonista, o herói da trama, algo sem precedentes no terror, o que faz um comentário muito forte e inegável sobre o racismo no país nos anos 60, embora não tenha sido intencional, como eu falei. E o final também faz parte disso tudo, tá? Ah, o final, ele dá raiva, cara. E, querendo ou não, faz uma crítica extremamente relevante através do que acontece logo antes dos créditos rolarem. Obviamente não vou falar o que é, porque seria spoiler e dos grandes, mas se alguém sacar o que eu tô querendo dizer, me fala aí nos comentários. No mais, o longa traz muita ação, tensão e suspense. Traz uma história consistente, sonoplastia maravilhosa e imersiva, e uma fotografia linda, toda em preto e branco, o que só realça a obscuridade dos eventos. O remake de 1990, totalmente escrito e revisado pelo próprio Romero, dirigido por Tom Savini em sua estreia diretorial, traz Tony Todd no papel principal. E o segundo filme que eu escolhi é Madrugada dos Mortos, de 1978. Durante uma epidemia zumbi crescente, 2 membros da SWAT e 2 repórteres buscam refúgio em um shopping center isolado, que logo é tomado pelos mortos-vivos. Mais um trabalho fenomenal dele mesmo, Romero. Dessa vez ele foi acompanhado na produção por outro cara e diretor brabo, Dario Argento, e seu irmão Cláudio, que financiaram todo o projeto em troca dos direitos de distribuição internacional. Os efeitos especiais ficaram por conta de Tom Savini, que aqui começou a fazer seu nome como artista do ramo e teve até uma participação como ator também. Hoje, é muito difícil pensar em efeitos visuais práticos sem pensar em Savini. Romero demorou 10 anos para fazer outro filme de zumbi, pois não queria ficar conhecido como diretor de filmes de terror. Bom, eu acho que não adiantou muito, porque não é de hoje que ele é extremamente conhecido e adorado pelos fãs do gênero. E esse filme em particular veio a ser considerado não só um dos melhores filmes de terror, mas também um dos melhores filmes de zumbis de todos os tempos, notável por sua crítica ao consumismo de forma satirizada.
Ele já começa super intenso, com tiro, porrada e bomba, literalmente. O quarteto principal é bem interessante, cada personagem à sua maneira, e a gente acaba se apegando a eles, coisa que nunca pode acontecer quando se assiste a um filme de terror. E é muito divertido acompanhar como eles transformam um shopping em um abrigo seguro e depois até um tipo de lar mesmo para eles, antes que as coisas comecem a dar errado. Quanto à maquiagem dos zumbis, eles tinham uma tinta azul e um sonho, mas os efeitos especiais são incríveis. Sangue, tripas, desmembramento, tudo muito bem feito, sem medo de exagerar. Definitivamente é uma obra-prima e um marco no terror. Zack Snyder lançou um remake em 2004 que foi sua estreia na direção. E o terceiro filme da nossa lista se chama Extermínio, ele é de 2002. Uma praga transforma a maioria da humanidade em zumbis sedentos de sangue. Um grupo ainda não afetado pela tragédia precisa enfrentar sua mais difícil jornada até agora, alcançar uma base militar. Um filme fantástico de zumbis, onde na verdade o vírus faz com que as pessoas se tornem extremamente agressivas e violentas, atacando umas às outras, ao invés de transformá-las em mortos-vivos propriamente ditos, mas está valendo. O próprio diretor já disse que não considera um filme dessa temática. Porém, ele querendo ou não, Extermínio vem sendo acreditado como um que revitalizou o gênero. Seu impacto e sua influência em filmes subsequentes são notáveis. Ele é considerado responsável pelo renascimento dos zumbis no cinema, tanto quanto a franquia Resident Evil. Naturalmente, o roteiro foi inspirado pela obra de Romero, em especial a primeira mencionada aqui nesse vídeo. Ele é muito elogiado pelo seu ritmo acelerado e pela criação de drama focado nos personagens. Como é o caso em muitas produções sobre zumbis, essa aqui também mostra que o verdadeiro monstro é o ser humano. No geral, é um filme bem gostosinho de ver e que gerou duas sequências, Extermínio 2 e Extermínio: A Evolução, lançado nesse ano. Um dos atores principais é Cillian Murphy. Agora, também em 2002, temos Resident Evil: O Hóspede Maldito. Uma equipe militar terá que combater zumbis carnívoros, cães assassinos mutantes e as defesas mortais de um computador antes que um vírus terrível extermine a humanidade. Impossível pensar em zumbis sem lembrar de Resident Evil, certo? Esse foi o primeiro de uma série de filmes que foram muito vagamente baseados nos videogames de mesmo nome. Aqui, por mais que não seja exatamente fiel aos jogos, eles utilizam elementos dos dois primeiros e fazem um puro suco de anos 2000, tanto na estética quanto na vibe e na trilha sonora. Os efeitos são tipo meio a meio, talvez, 50% digitais e 50% práticos, mas todos bem feitos na minha opinião. Foi seguido por 5 sequências que foram ficando mais genéricas com o passar do tempo, mas todas com a lendária heroína Alice quebrando tudo. Ela foi interpretada pela incomparável Milla Jovovich, por quem eu era obcecada na adolescência. Sim, eu assisti os 4 primeiros filmes só por causa dela. Eu dizia que quando crescesse queria ser tão braba quanto a Alice e também a Claire Redfield. Enfim, acredito que esse já seja considerado um clássico e que quase todo mundo já deve ter visto, mas para quem por algum motivo deixou passar, recomendo que veja pelo menos o primeiro porque com certeza vai curtir. É entretenimento absoluto que vai ficando cada vez mais insano. Agora, em 2007, temos REC. Uma jornalista, junto com seu operador de câmera, conduz uma reportagem em um quartel do Corpo de Bombeiros na intenção de mostrar seu cotidiano. Porém, o que aparentemente seria mais uma saída noturna rotineira de resgate se transforma em um verdadeiro pesadelo. Presos em um edifício, a equipe de filmagens e o corpo de bombeiros enfrentam uma situação desconhecida e letal. Esse aqui é super aterrorizante, que traz uma mistura de possessão demoníaca com mortos-vivos que funciona perfeitamente. Vai te dar muito medo e aflição, mas é um caos maravilhoso. Ele agrada mesmo quem não curte muito a vibe found footage, já que a história está sempre em movimento e dispensa certos clichês do gênero, explorando um novo tipo de vírus, o que torna tudo ainda mais macabro. Tem ótimos sustos e ângulos e todos os atores fazem tudo parecer natural e orgânico,
como se realmente estivéssemos assistindo a um documentário onde deu tudo errado. Os diretores sabiam exatamente o que estavam fazendo e eu aplaudo isso. REC realmente vai te fazer se contorcer de agonia. Também em 2007 temos Planeta Terror. O que era para ser mais uma noite comum em uma pequena cidade do Texas se torna um verdadeiro caos quando uma horda de zumbis começa a atacar os moradores. A dançarina Cherry e seu ex-namorado El Ray se unem a outros sobreviventes na tentativa de escapar da carnificina. Cara, que filme perfeito. Sério, nem tenho palavras para descrever. Que obra sensacional, de verdade, uma trecheira deliciosa. Gore, humor, ação, sacadas geniais, tudo na medida certa e muito bem feito, sustentado do início ao fim. Também é nojento e grotesco, impossível ficar entediado. A direção e a trilha sonora são fantásticas, as tramas paralelas funcionam muito bem antes de convergirem no enredo principal, os personagens são variados e divertidos e todos os atores mandam muito bem. E por falar nisso, que elenco de peso, de Fergie a Bruce Willis, passando por vários outros rostos super famosos. Que grande acerto de Robert Rodrigues, viu? Que, pra quem não sabe, é o mesmo diretor de Um Drink no Inferno. Agora quero falar um pouco sobre o projeto do qual esse filme faz parte, a sessão dupla chamada Grindhouse. Uma parceria feita com Quentin Tarantino e composta pelos filmes de ambos diretores, Planeta Terror e A Prova de Morte, que, diga-se de passagem, é um dos melhores filmes do Tarantino para mim. Além disso, temos uma série de trailers falsos e outras adições visuais que buscam recriar a experiência de ir ao cinema trash na década de 60 e 70. Mas também é possível assistir a cada um separadamente. Enfim, não poderia recomendar mais esse filme. Infelizmente, demorei para assistir, mas agora juro que estou apaixonada por ele. É uma obra sobre zumbis totalmente original e diferenciada. Corre para conferir. Em 2008 temos Pontypool, Pesadelo Zumbi. Quando um radialista vai à sua emissora de rádio, acha que é apenas mais um dia comum de trabalho. Porém, ao ouvir relatos de que um vírus transforma pessoas em zumbi, ele e mais duas companheiras se isolam na cabine da rádio. Ok, na verdade, esse é o filme de zumbi mais autêntico dessa lista. Sabe por quê? Porque a gente não testemunha quase nada do que está acontecendo. E ao mesmo tempo, sentimos calafrios só de ouvir o que as pessoas estão contando na rádio. Até certo ponto, nada do banho de sangue é mostrado. Temos apenas a narração dos personagens e os efeitos sonoros dos acontecimentos. Ele causa medo só de imaginar, sem precisarmos ver. É o nosso cérebro que preenche as lacunas, ou seja, terror psicológico em sua mais pura forma. E a maneira como a infecção se espalha é mais diferenciada ainda. Obviamente não vou falar porque seria spoiler, então você vai ter que assistir. Então assim, da mesma forma que Extermínio, esse não é um caso de mortos-vivos, mas trata de zumbis no sentido mais básico da palavra. Um ser privado de autonomia, consciência e vontade própria, vivendo no automático com um único propósito: recrutar mais vítimas para sua horda. Enfim, ele traz uma premissa bem interessante que certamente vale a pena dedicar um tempo do seu dia. Ah, e não esquece de ficar até o final dos créditos. E para finalizar, temos Invasão Zumbi, de 2016. A Coreia do Sul decreta estado de emergência após um vírus desconhecido tomar conta do país. Algumas pessoas tentam fugir dos zumbis e ficam presas em um trem que está a caminho da única cidade que não foi afetada pelo vírus. Esse é um ótimo filme do gênero, diria até um dos melhores. Muito bem escrito e estruturado, com bons diálogos, um ato final carregado e emocionante e ótimos personagens. Além de conter muita ação o tempo inteiro e ter bastante sangue, gore e tripas, ele ainda consegue focar no drama e na sobrevivência. Pode parecer besta e até sentimental demais, mas gosto quando esse tipo de filme se utiliza do amor para alavancar a trama. Afinal, sem isso, o que há para perder ou lutar para salvar? Esse aspecto causa empatia facilmente em quem assiste, pois todo mundo vai se imaginar naquela situação. É um filme de zumbi, claro, mas não só dedicado a isso. Ele aborda a experiência humana no meio de um apocalipse zumbi,
e fala sobre moralidade, julgamento, caráter e humanidade. Por isso, foi possivelmente o primeiro filme de zumbi que me fez chorar. Ah, é possível que você reconheça 2 atores desse filme de outras produções. Você que acompanha o canal talvez já saiba que sempre tem um filme bônus, certo? E a recomendação extra do vídeo de hoje é Todo Mundo Quase Morto, de 2004. Em meio a uma crise em seu relacionamento, um funcionário de vendas de uma loja de eletrônicos e seu melhor amigo precisam salvar seus amigos e suas famílias de zumbis que tomaram conta de Londres. Esse eu trouxe como bônus porque, afinal, ele é uma sátira, né? Não se propõe a ser um filme sério como os outros. E, surpreendentemente ou não, é um dos que tem a melhor avaliação entre os presentes nessa lista, estando empatado com os 2 de Romero. Pois é, tem bastante humor, sendo essencialmente um filme de comédia misturado com terror, mas eles não estavam para brincadeira, não. É realmente muito bom e tem de tudo: humor, drama, sustos e emoção. Os atores principais são bem conhecidos e também já estrelaram juntos outras paródias sobre temas de ação, terror e ficção científica, como é o caso do filme Paul, o Alien Fugitivo, maravilhoso por sinal. Mas a parceria desses dois não se resume só a esses, tá? Ambos têm um currículo bem extenso, recomendo demais. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, espero que vocês tenham continuado até aqui no final do vídeo junto comigo. Peço que você se inscreva se ainda não é inscrito, que deixe seu like, deixe um comentário e compartilha com um amigo também que vai gostar. Ativa também o sininho para não perder nenhum vídeo novo, porque a gente posta conteúdo toda semana. Então, nos vemos no próximo vídeo. Um beijo!